Muito bem, pessoal, voltamos aqui para o nosso curso de Direito Constitucional, direto da casa do concurseiro, e nós estamos falando no artigo 5º. O bloco anterior, nós finalizamos o inciso número 11, que é aquele que trata da casa. A casa como asilo inviolável, tá bem? O inciso número 12, você vê, né, no dispositivo legal da Constituição, que diz o seguinte: é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Eu estou lendo o que está no texto constitucional. Salvo no último caso. O grande X da questão do inciso número 12 é esse último caso, meus queridos. Qual seria o último caso? E o que prevalece na doutrina e na jurisprudência é que nós vamos fazer uma divisão do inciso 12 da seguinte forma. Você vai ter como primeiro caso o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, até onde vai a vírgula, né? Você tem uma vírgula ali depois de telegráficas, pode observar aqui. E o segundo caso é o caso dos dados e das comunicações telefônicas. Você pode assistir uma aula no YouTube, outros dispositivos, outros cursos. Talvez o professor lá fale que o último caso seria apenas das comunicações telefônicas, se referindo ao último caso como ao último tipo, né, de sigilo do artigo do inciso 12. Só que, modernamente, estou falando 2019, nós temos que comunicações telefônicas e dados são o último caso. Então, aqui você pode já identificar, no nosso material diz o seguinte: sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas. Estes dois sigilos, como a própria Constituição diz, é inviolável. Muito bem. É inviolável o sigilo de correspondência, o das comunicações telegráficas também. Inclusive, esta foto que aqui tem é da comunicação telegráfica. É o telegrama, que muita gente nem sabe que existe, né? Tenho certeza, você que está em casa, às vezes fica pensando, o que é o telegrama, professor? Pessoal, inviolável. O telegrama é um instrumento, uma ferramenta disponível nos Correios, no qual, quando você precisa mandar uma mensagem urgente para uma pessoa, de um dia para o outro, ou uma mensagem no qual você vai ter um protocolo de recebimento, você pode enviar um telegrama. Eu lembro, pessoal, perfeitamente, quando eu era mais jovem, e não faz tanto tempo isso, que quando eu estava de aniversário, morava no interior do estado, eu recebia telegrama de alguns familiares que moravam numa capital. Então eles mandavam para mim um telegrama que dizia o seguinte: parabéns pelo seu aniversário, ponto. Era só isso, ou só parabéns, ponto. Sabe por quê? Porque o que conta realmente é o número de palavras. Então, de acordo com o número de palavras, de letras, é o pagamento. Então, o telegrama é uma mensagem de rádio que vai de uma estação dos Correios para outra, é impresso, entregue para o carteiro e o carteiro leva na casa da pessoa, tá? Muito parecido com uma carta, só que o telegrama ele é mais rápido. Por isso que o inciso número 1, né, o inciso número 12, na verdade, no seu primeiro caso, você tem a correspondência e as comunicações telegráficas juntas. Então, os dois são invioláveis. Você não pode sair rompendo uma correspondência, você não pode sair, né, abrindo um telegrama. Então, esses dois é inviolável logicamente, com exceções. A exceção que eu vou pôr aqui para vocês, por exemplo, é o indivíduo que está preso. O indivíduo que está preso, encarcerado, no regime fechado, ele recebendo uma carta, ele recebendo uma correspondência, ele recebendo um telegrama, essa correspondência, esse telegrama, essa carta, ela será aberta pelos agentes penitenciários. O professor já vai abrindo logo? Sim, tendo em vista, né, o princípio da segurança, manutenção do estabelecimento prisional, você já abre. Não precisa solicitar para um juiz? Não. Então, o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas
ele como regra, ele é inviolável. Não vai achar que dá para ir abrindo toda e qualquer correspondência do cidadão, que não. Mas tem exceções, e como exceção eu cito para você o preso. Né? A pessoa que está presa, ela tem esse sigilo flexibilizado, tendo em vista a segurança carcerária. Muito bem, professor. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o último caso, você vai ter 2 itens no último caso. Você vai ter os dados e as comunicações telefônicas. Este aqui é o que nós chamamos de último caso. E neste último caso, a Constituição diz que você vai necessitar de uma ordem judicial quando você estiver em uma investigação criminal ou em uma instrução processual penal. Então, a quebra é para fins de investigação criminal, estou falando de novo, instrução processual penal e com uma ordem judicial. Então, 1, 2, 3. Basicamente, 3 que eu considero os requisitos para você quebrar uma comunicação telefônica, para você quebrar uma comunicação por dados. Veja bem o que eu estou falando para você que está em casa. Eu não estou me referindo aqui aos dados em si. Eu estou me referindo à comunicação por dados. Pessoal, vou pegar aqui meu celular, que está aqui logo ao lado, dizer para vocês o seguinte. Nós temos hoje essa ferramenta, o celular, e ela é muito utilizada para conversas simultâneas através de dados. Então você efetua uma ligação telefônica, você manda um áudio falando no celular, você conversa por mensagens instantaneamente. Para você conseguir quebrar esse sigilo, e eu não estou falando na conversa que aconteceu ontem, uma meia hora atrás, eu estou falando na conversa que está acontecendo agora. Eu pego meu celular, estou conversando. Eu estou aqui, ó, meu dedo, ó, eu estou teclando. Estou teclando, falando com alguém. Esse teclar é instantâneo, é na hora, é no momento, é agora, é em flagrante. Eu estou teclando ou eu estou falando. Eu estou falando com outra pessoa e tem um terceiro escutando. Veja bem o que eu estou falando. Eu estou conversando com outra pessoa e tem um terceiro escutando. Então, essa é a chamada interceptação telefônica. Quando você quebra o sigilo de uma conversa entre duas pessoas. É aquela situação que você observa no Jornal Nacional da Rede Globo, muitas vezes, onde aparece aqueles balões e uma pessoa conversando com a outra, já viu? A transcrição da ligação telefônica. Então, aquilo se chama o quê? Quebra nas comunicações telefônicas. É a chamada interceptação telefônica, que inclusive tem uma lei específica, né, para ela. Para que você consiga quebrar, então, veja bem, a comunicação por dados. Eu vou escrever de novo aqui, ó. Comunicação, pessoal. É uma comunicação por dados. Você quer quebrar uma comunicação telefônica. Então, é a comunicação por dados, é a comunicação telefônica. Se você tiver essa necessidade, somente nas hipóteses acima. Você deve ter um cometimento de um crime, olha que eu estou falando, necessariamente deve estar acontecendo um crime, porque quando eu falo investigação criminal, instrução processual penal, aqui você tem o cometimento de crime. Um crime aconteceu, além de existir um crime, você vai precisar da figura do juiz. Somente o juiz é que vai autorizar essa quebra no sigilo. Beleza? Eu estou aqui há um bom tempo no inciso 12, porque ele é mega importante para concurso. Ah, professor, então eu estou desconfiado aqui de um adultério. O adultério, olha o que eu estou falando, o adultério é passível de quebra das comunicações telefônicas? Não.
Sabe por quê, meu querido? Porque o adultério não é crime. O adultério já foi crime no Brasil, tá, pessoal? Hoje não mais. Era criminalizado o adultério no Código Penal e hoje não é mais. Eu até faço uma brincadeira com isso, né? Eu digo assim para o pessoal em sala de aula, por que que adultério não é mais crime? Porque não tem presídio para todo mundo. É muita gente, galera. Tô brincando, tá, pessoal? Tá? Mas, né, quando eu faço a brincadeira no presencial, a galera morre daí. Ah, meu Deus do céu, é muito adultério. E é isso aí mesmo. Não tem presídio nem para colocar os caras que estão matando e roubando. Tu imagina um presídio para botar alguém que cometeu adultério. Então, o adultério hoje no Brasil, trazendo para você para a realidade, é possível você conseguir uma indenização por efeitos de dano moral, né? Dano moral, sim, se houver, né? Efetivamente, se tiver acontecido o dano moral, imagina uma traição com fotos em redes sociais e outras coisas, então pode acontecer, né, a questão do dano moral, mas um crime não, nunca, tá? Eu lembro até de uma cena do filme Tropa de Elite, o 2, quando o Capitão Nascimento, eu acho que vocês assistiram esses filmes, né? Ele é acusado de estar interceptando a ex-mulher dele, né? E desconfiando de uma possível traição, alguma coisa do tipo. E se o Capitão Nascimento tivesse quebrado o sigilo telefônico da ex-mulher ou da mulher por efeitos, né, de uma possível traição, ele, o Capitão Nascimento, teria cometido crime. Porque você quebrar uma comunicação telefônica sem uma justificativa legal, e uma das coisas é o cometimento de um crime, você, aquele que quebrou a comunicação telefônica, é que cometeu o crime. Completo, hein, pessoal? Olha que explicação completa nós passamos aqui para os senhores. Ainda aqui no nosso material, coloquei uma perguntinha com a resposta logo abaixo, uma jurisprudência. Um policial pode analisar o celular que estava de posse do acusado de um crime preso em flagrante delito? Então temos um posicionamento aqui do Supremo Tribunal Federal dizendo que não há ilegalidade na atuação do policial, tá? Posto que não se confunde comunicação telefônica com registros telefônicos, tá? Então, no caso de uma prisão em flagrante delito, o registro telefônico são os dados anteriores. Isso vem para corroborar, para reforçar, para ratificar o que eu acabei de falar para você. O que eu acabei de dizer? Que nós estamos falando de dados simultâneos. É uma comunicação por dados. Eu não estou aqui falando em dados pretéritos. Então, esses registros telefônicos passados também têm proteção, mas é possível sim você fazer essa avaliação. De fato, não se pode interpretar a cláusula de inviolabilidade das comunicações telefônicas, artigo 5º, inciso 12, esse que nós estamos lendo agora, no sentido de proteção dos dados registrados no aparelho, na condição de depósito registral. Então, você tem um depósito pretérito de dados. A proteção constitucional é da comunicação de dados, olha que importante, e não dos dados em si. Certo, pessoal? Muito bem. Fechou? Depois você faz a leitura completa, não vou ficar aqui lendo, mas é um texto bem interessante. Tem na tua apostila. Fechou o inciso 12, bem importante, principalmente para quem vai fazer prova aí na área policial. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Tá? Então aqui nós temos, né, um inciso importante, parece bastante em prova, no qual você tem uma regra. Qual é a regra? Liberdade. Liberdade profissional, pessoal. Eu estou aqui dando uma aula para vocês. Amanhã, se eu quiser acordar e ser um jardineiro, eu posso? Sim. Eu acordo amanhã e resolvo, agora eu quero ser jardineiro. Pode. Não há nenhuma lei que regulamente a profissão de jardinagem. Você não tem que obedecer, né? Não tem uma formação, tem que saber fazer o serviço. Agora, algumas profissões entram na exceção. Eu não posso acordar amanhã e resolver ser médico, não dá. Se eu quero ser um jardineiro, eu posso, agora ser médico não.
Porque a exceção é a qualificação. Qualificação, que tipo? Aquela que a lei exigir. Então, para ser, por exemplo, advogado, bacharel em Direito, mais o exame da OAB. Médico, você tem que fazer a faculdade de Medicina. Então, você tem o quê? Para ser médico, ser advogado, uma qualificação de lei. Vou colocar aqui, ó, advogado / médico. Enquanto que, para você ser um faxineiro, você entra dentro da liberdade profissional. Tá bem? É assegurado a todos o acesso à informação, então as informações regra livre acesso. Olha como a Constituição ela sempre traz uma regra, né? Regra livre acesso às informações, resguardado o sigilo da fonte. Então a exceção é o sigilo. O povo tem direito à liberdade, ao acesso às informações. Professor, quais profissões devem manter e tem, né, essa prerrogativa de manter o sigilo? Vou colocar aqui, ó, o jornalista, pessoal. O jornalista, ele tem o sigilo da fonte. Você tem o advogado também. Advogado. Você tem aqui o padre, como também sigilo. Padre em confissão. O padre, normalmente, ele não tem sigilo. Agora, o que foi dito para o padre no confessionário, o padre em confissão, ele tem obrigação de guardar sigilo. Tá bem? Então, padre, jornalista e advogado. Inciso bem fácil. O número 15 fala da locomoção. É livre a locomoção em tempo de paz. Então, liberdade, pessoal, é a liberdade de locomoção. Eu vou perguntar para você que está em casa, será que esta liberdade de locomoção ela é um direito absoluto ou tem exceções? A liberdade de locomoção é absoluto ou tem exceções? O que você responde? Professor, eu já aprendi com você que nada é absoluto. Exatamente isso. Não temos nada absoluto. Então é claro que aqui tem exceção. É claro que tem exceção. É livre a locomoção, as exceções, inclusive, já estão aí dispostas no teu material, né? Artigo 21, inciso 2, caso de guerra, em caso de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, você pode ter alguns direitos, né, reduzidos, não cassados, reduzidos. Né? Alguns direitos serão reduzidos, como por exemplo, né, a questão da liberdade de locomoção, horários para andar na rua, horário para locomoção, alguns locais não têm livre acesso mais. Fechou. A questão do direito de reunião, o inciso número 16, pessoal. Então aí no teu material, inclusive nós temos, né, já o importante a saber, direito de reunião. Todos podem reunir-se. O campeão, o que mais cai em prova é que é independentemente de autorização. Então, o que cai na prova precisa autorização? Você não precisa autorização. O que você tem a necessidade é um aviso prévio. E o que caiu em prova esses dias e matou muito aluno bom. Por que precisa do aviso prévio? Isso já está no inciso 16. Se você fizer a leitura, você faça uma leitura e me diz por que eu tenho que avisar previamente que eu vou fazer uma reunião. Por quê? Por que você tem que avisar? Está ali, ó. Para não frustrar uma reunião anteriormente convocada. Para não frustrar essa reunião, você tem sim que avisar previamente. O 16 ele é bem fácil. Tá? Imagina você, uma reunião a favor de um determinado governo. Então, as pessoas vão até a prefeitura,
até a Polícia Militar, até o órgão, os órgãos interessados, seja a Guarda Municipal. Se for uma área federal, você tem que avisar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária, se for o caso. Você tem que avisar os interessados. Olha a palavra que eu estou usando. Você tem que avisar. Por que eu tenho que avisar? Isso foi o que caiu na prova. Para não frustrar, para não dar conflito com uma outra reunião anteriormente agendada. O que não acontece é pedido de autorização. Eu não vou lá, veja bem o que eu estou falando. Você não vai até o local pedir para fazer a reunião. A reunião é um direito seu. É meu direito fazer a reunião. Eu vou fazer a reunião. O que nós não temos é esse pedido de autorização. Existe apenas um prévio aviso. Tá bem? Todos podem reunir-se pacificamente. A reunião deve ser sem armas, os locais devem ser abertos ao público. Inclusive eu coloquei ali, ó, local aberto é aquele com livre acesso, sem pagamentos. Coloquei como exemplo a Parada Gay, a Marcha das Vadias, tá bem? Só para ilustrar um e outro aí para você. Ah, professor, não gostei da piada. Sem problema, a gente não agrada a todo mundo. Mas o mais importante do 16, eu acho que você está levando aqui a nossa mensagem. O 17, ele fala, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, a liberdade de associação, eu crio a associação que eu quiser, pessoal. Não preciso pedir autorização também para criar associações. Olha o inciso número 18. A criação de associações, na forma da lei, e de cooperativas, independe de autorização. Independe e é vedado interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Compulsoriamente é o mesmo que obrigatoriamente. Anota aí, obrigatoriamente dissolvidas. Ou ter suas atividades suspensas. A suspensão e a dissolução sempre com decisão judicial, exigindo-se, no caso da dissolução, o trânsito em julgado. Por último, ninguém pode ser obrigado a se associar. Ah, professor, o inciso número 16 até o 21 é a mesma coisa? Exatamente isso. 17, na verdade. Então, olha que legal. Do 17 até o 21 tem a ver com associação. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai memorizar. E o aluno bom, eu quero aqui passar para você uma mensagem do bom aluno. O aluno bom, eu gosto de bom aluno. O cara vai memorizar, o cara vai olhar para a prova dele, vai encontrar a palavra associação. E ele vai associar a associação a este quadro. Ele vai associar a minha loucura, os meus gritos e vai pensar assim, eu sei a associação. É assim que se pensa, galera. Ele vai imaginar, eu sei a associação, eu não vou errar. Vamos lá então? Esse quadrinho ele resume tudo que está acima. Princípio da livre associação. Independe de autorização, a criação de. Independe. A criação de quê, pessoal? De associações e cooperativas. Então agora nós vamos preencher. Uma associação, muitas vezes, ela incomoda, pessoal. Imagina você, um exemplo, associação de bairros, associação de pais e mestres de alguma escola. Aquela associação no bairro, ela vai incomodar a prefeitura, porque ela vai exigir melhoras, ela vai fiscalizar o município. Se tivesse que pedir autorização, talvez o município não autorizasse a criação da associação. O município não autoriza, vocês vão me incomodar, meu querido. Não. Para de criar associação, vocês vão me incomodar, vão ficar aqui enchendo o saco na prefeitura. Então, para evitar essa encheção de saco, você o quê? Não autoriza a criação da associação. Só que aí vem a nossa Constituição
e diz que independe de autorização, ou seja, é uma proteção para a criação. É uma proteção para você criar as associações. O que é vedado? Quando eu falo vedado, eu digo que é proibido. Interferência estatal. É o que eu estou dizendo. Uma associação ela vai brigar com o poder público. É claro que ela tem que ser independente e o poder público não pode ficar lá dando pitaco na associação. Então, vedada interferência, anota. Interferência estatal. Estou tentando fazer uma letra categoria para você, hein? Bom, anota aí, professor, que letra feia. Eu já te expliquei, a caneta não é eu o problema. Professor, tá loucão hoje? Tô no meu normal. O problema é dar uma aula dormindo e eu não consigo. Eu tô sozinho aqui no estúdio e não quero que você em casa durma. Você tem que estar ligado, acordado. Eu tô aqui conversando contigo, meu querido. Eu sei que tem milhares de pessoas do outro lado assistindo a nossa aula, mas você vai memorizar a associação. Já estou no inciso 20. As associações podem ser compulsoriamente. Quando eu digo compulsoriamente, é obrigatoriamente dissolvida. Você extermina com ela. Veja bem, primeira coisa, eu dei uma garantia. Eu dei uma proteção para criar. Agora, se essa associação fica fazendo M de merda, fica fazendo bobagem, fica trabalhando fora da lei, você pode dissolver ela compulsoriamente. Você vai precisar de uma decisão judicial ou administrativa. Decisão judicial. Mais um trânsito em julgado. Pessoal, esse trânsito em julgado, o que é isso? É quando não cabe mais recurso. Trânsito em julgado. Você tem o trânsito em julgado, você tem uma decisão judicial. E suspensão, se eu vou apenas suspender as atividades, eu preciso de uma decisão judicial. Sempre decisão de um juiz. Decisão judicial. Entidades associativas podem representar seus associados quando? Né? Quando que uma associação vai representar? Quando que a associação de pais e mestres, aquela associação de bairro, ela vai representar o associado? Quando expressamente autorizado. Quando nós trabalharmos depois lá com o sindicato, no artigo 8º, você vai ver as diferenças que existem entre associação, cooperativa e sindicatos. No qual o sindicato ele não necessita ser expressamente autorizado. O sindicato não, mas a associação ela só vai representar os filiados quando expressamente autorizados. Aqui os alunos já me fizeram várias perguntas em sala de aula. Né? Você pode também estar com essa dúvida. Professor, como acontece essa autorização? Geralmente é por escrito. Você imagina uma associação de pais e mestres, no qual você vai ter lá vários pais, né, que participam, querem processar a escola. A associação ela não pode diretamente processar a escola sem pegar a assinatura, a declaração por escrito expressa, a declaração expressa dos pais que querem entrar no processo. É diferente do sindicato. O sindicato ele entra com uma ação em nome dos sindicalizados sem pegar essa autorização por escrito. Já vai entrando com a ação logo, você nem sabe muitas vezes que existe o processo. Agora, a Associação de Pais e Mestres precisa de uma autorização por escrito, que pode ser dado no primeiro dia, no dia que você entra na associação, ou que pode ser dada essa autorização a cada processo que for, né, intentado junto ao Poder Judiciário, tá bem? Via. Que via? A via aqui, pessoal, você vai colocar, né? Via
judicial e via o quê? Extrajudicial. Tá aqui, ó, via judicial e extrajudicial. Muito bem, meus queridos. Fechou. Via judicial e via extrajudicial. Associação era isso. Associação era isso. Foi bastante, né, pessoal? Nós vamos dar uma pequena paradinha no vídeo e voltamos daqui a pouco, continuar falando aí do artigo 5º da nossa querida Constituição.